Vamos falar de uma doença, né, que matou aí mais de um terço da população europeia, que eu particularmente acho incrível estudar essa doença, eu acho muito massa. E triste também, né, porque matou muita gente. Só pra vocês terem noção, ela matou mais de 200, aproximadamente, tá? Esse valor tá entre 100 e 200 milhões de pessoas. Só pra vocês terem ideia, o Brasil hoje tem aproximadamente 210 milhões de pessoas. Ela matou mais de 200 milhões de pessoas, provavelmente. Quer dizer que foi um terço da Europa. Estou falando da peste bubônica. A peste bubônica tem esse nome, né? Bubônica. Se dá a ideia a esses bubões que ficam na parte dos vasos linfáticos. Vasos linfáticos que eles vão ser ajuda, né? No processo aí de defesa do nosso corpo. E entre outras coisas, né? Mas uma coisa importante, que essa parte desses vasos ficava inchado. E outra coisa também, na parte da virilha. E também na parte das axilas, também inflamavam. E na parte da virilha também, né? Na parte íntima, obviamente. Outra coisa que eu achei interessante, nessa época especificamente, a gente não tinha ainda aquela cidade que hoje em dia a gente tem, né? Formação de cidades. Naquela época era campo. Tava ainda se formando na cidade, que era o renascimento urbano, né? Que a gente chama. E naquela época a igreja também fazia muito forte. Ou seja, a igreja decidia desde o que você ia comer até o que você ia vestir. Ela decidia tudo isso. Tanto que as mulheres não tinham muita participação nessa época, porque as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Mas isso é para outro momento. E o ponto é, a igreja falava, morrendo várias pessoas, inclusive não dava tempo de enterrar as pessoas, que a igreja fazia? Cavava um buraco, jogava um monte de gente dentro, tampava, cavava outro buraco, porque era muita gente morrendo ao mesmo tempo, muita gente. E a igreja falava, na época, que esse era um castigo divino de Deus, né? Deus se revoltando contra as pessoas por elas terem praticado pecados, heresias, enfim, dentre outras coisas. E como também naquela época não tinha um investimento tanto em informações científicas, quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja proibia as pessoas de fazer qualquer tipo de coisa relacionada a investigações científicas, estudos, enfim, qualquer tipo de coisa, reações químicas, nem pensar. Se você fizesse alguma coisa química, se você pegasse, por exemplo, sei lá, cloreto de sódio, misturasse com um ácido, por exemplo, ácido clorídrico, vamos supor que naquela época você soubesse que era um ácido clorídrico, e formasse uma reação em cadeia, uma explosão, alguma coisa do tipo, você pode ter certeza, eles iam queimar você na fogueira, porque naquela época o negócio era bem mesmo pesado. Então eles não tinham noção muito assim, o que tá transmitindo, o que não é, o que tipo de doença é essa, é um castigo ou não é.